E aí galera, tudo bem? Professor Bruno na área para contar uma das maiores tretas do século XV, a treta envolvendo Leonardo da Vinci e Michelangelo. Bora aprender história? Hoje nós vamos falar sobre uma curiosidade, sobre uma fofoca, sobre rinha de artistas do Renascimento. Quem é que não gosta de uma fofoca? Conta aí embaixo nos comentários. Galera, hoje eu vou destrinchar para vocês a treta que envolveu os dois maiores artistas do Renascimento, Leonardo da Vinci e Michelangelo. O que aconteceu no percurso que cruzou o caminho desses dois e fizeram com que eles criassem uma grande inimizade. Dois grandes artistas do Renascimento e uma grande treta. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Antes de falar da treta em si, eu preciso falar com vocês um pouco sobre a biografia de Leonardo da Vinci e sobre a biografia de Michelangelo, porque daí eu vou apresentar algumas características que vai culminar na treta final, na batalha final entre Michelangelo e Leonardo da Vinci, que inclusive eu vim até trajado para isso na data de hoje, galera, um dia muito especial. O primeiro artista que a gente vai falar será Leonardo da Vinci, porque era o mais velho, vamos por uma ordem de idade, não é isso? Nascido em 1452, na província de Vinci, por isso Leonardo da Vinci. Achou que era sobrenome, né? Pois é, não é não, é relacionado à cidade, à província de onde ele nasceu. Leonardo da Vinci ele era pintor e cientista. Nós vamos conhecer diversas obras de arte pintadas por Leonardo da Vinci, mas também vamos descobrir diversos projetos científicos que ele fez diante de muita pesquisa. O professor de Leonardo da Vinci foi o grande Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio era um dos maiores artistas daquele período do Renascimento, ou seja, Leonardo aprendeu com um dos melhores daquela época. E logo o Andrea del Verrocchio conseguiu enxergar em Leonardo da Vinci uma grande potência da arte daquele período. Inclusive, ainda quando aluno, por muitas vezes, del Verrocchio deixava Leonardo da Vinci sendo responsável pelo seu ateliê, tomando conta, inclusive, completando obras de arte de del Verrocchio. A primeira pintura que a gente tem registro de Leonardo da Vinci é o Batismo de Cristo. Ele fez essa obra com mais ou menos 20 anos. Na verdade, essa obra é uma obra de del Verrocchio, onde teve uma participação de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele vai pintar o anjinho que está no cantinho inferior dessa pintura. Percebe-se ali já os traços iniciais das obras de Leonardo da Vinci. Mas a primeira pintura oficial e completa de Leonardo da Vinci foi essa que vocês estão vendo aí agora na tela, chamada A Anunciação, onde nós temos a figura do arcanjo Gabriel anunciando a Maria que ela for escolhida por Deus para ser mãe do seu filho, para ser mãe de Jesus. Além de obras de arte, Leonardo da Vinci também fez grandes esboços, né? Esboço de paraquedas, esboço de helicóptero, do que viria a ser um helicóptero, né? Esboços de bicicleta, esboços de asa delta. Leonardo da Vinci fazia esses esboços baseado em muita ciência, muita técnica e muita pesquisa. Ele não era um simples aventureiro. Se por um lado causa um certo brilho nos olhos das pessoas perceberem um artista tão completo, pintor, escultor, cientista, pesquisador, por outro lado, Leonardo da Vinci, acumulando todas essas funções, acaba criando uma fama de procrastinador. É isso aí, galera. E você, procrastina muito em casa? Sobretudo na hora de estudar, né? Pois é, Leonardo da Vinci começava suas obras e não terminava. Diversas obras inacabadas foram deixadas por da Vinci e você vai ver que esse é um dos motivos da treta que vai envolver da Vinci e Michelangelo, que a gente vai ver logo mais tarde. Galera, aí eu pergunto a vocês, quantas obras vocês acham que Leonardo da Vinci deixou pronta, que se tem registro até os dias de hoje? Tenho certeza que alguns pensaram dezenas, centenas, mas na verdade, galera, oficialmente a gente só tem cerca de 15 obras de arte de Leonardo da Vinci. Ou seja, ele procrastinava de fato. Uma das últimas obras de Leonardo da Vinci, chamada Salvator Mundi, essa que vocês estão vendo, que foi descoberta, que entraram em consenso que pertencia a Leonardo da Vinci, porque ele não deixou assinatura nessa obra, acabou sendo leiloada, galera, por um preço absurdo, cerca de 1,5 bilhões de reais. Você não entendeu errado, não. 1,5 bilhões de reais. Galera, 1,5 bilhões de reais foi responsável por construir, para vocês terem noção, o estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo de 2014.
Isso foi o que valeu essa obra de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi. Dentre as obras de Da Vinci, essas cerca de 15 obras, a que a gente pode destacar, as mais famosas, sem sombra de dúvidas, é A Última Ceia, essa que existe uma cópia em toda a casa de avó, pregado na parede, ali na cozinha, que eu sei que na casa da sua avó tem também, não é isso? A Mona Lisa, que não é muito reproduzida dentro das casas, mas existem várias releituras de internet feitas da obra de Mona Lisa. Inclusive, uma dessas releituras está na minha foto de capa da aula sobre Renascimento, que vocês podem ter acesso a ela através do card aqui. Lá vocês vão encontrar a aula de Renascimento completa, tá? Com todos os artistas do Renascimento, todo o contexto histórico que envolve o surgimento do Renascimento na Península Itálica. Terminando as ponderações sobre Leonardo da Vinci, vamos agora fazer algumas ponderações a respeito de Michelangelo. Michelangelo, nascido em 1475, na cidade, na província de Caprese, na região da Toscana. Michelangelo, que foi apelidado carinhosamente pelo artista e pesquisador do Renascimento chamado Ari Noé de Pinchelangelo. Eu achei isso sensacional. Por que Pinchelangelo? Alguém tem um pinche em casa aí? Qual é o espírito do piche? Atacar, nervosismo, tremedeira. E Michelangelo tinha esse temperamento nervoso, explosivo que tem um piche. Michelangelo teve como mestre Domenico Ghirlandaio. Mas ao contrário de Leonardo da Vinci, o interesse de Michelangelo não era pelas pinturas, mas sim pelas esculturas. Há relatos, boatos da época, que Ghirlandaio teria ficado um pouco assustado com Michelangelo, com a ousadia de Michelangelo, porque certa vez ele acabou deixando o ateliê nas mãos de Michelangelo. Quando ele voltou, Michelangelo se achou no direito de fazer correções nas obras de seu mestre. Olha só, isso é que eu chamo de autoestima, galera. Você com baixa estima, Michelangelo tá com a estima, ó, lá em cima, lá nas alturas. Primeira obra de Michelangelo, essa que vocês vão ver aí agora na tela, chamada Madonna da Escada. Ela foi esculpida, galera, em 1492, quando Michelangelo tinha apenas 17 anos de idade. É claro que não chega aos pés daquelas perfeições como Pietà e Davi, mas é uma bela obra de arte para alguém que tinha apenas 17 anos, né, galera? O que você produziu quando tinha 17 anos de idade? A única coisa que eu produzi com 17 anos de idade foi dor de cabeça para os meus pais. Depois da Madonna da Escada, obviamente que vieram outras belíssimas esculturas, diria eu, impecáveis, magníficas, que enchem os olhos dos espectadores até os dias de hoje, quando eles conseguem ter acesso e enxergar essas obras. Uma delas é Pietà, essa que vocês estão vendo em detalhes aqui na imagem. Pietà, galera, é uma obra que envolve a temática de Maria segurando Jesus Cristo nos seus braços após a morte e a crucificação de Cristo. Perceba a perfeição dos detalhes dessa obra. Esse manto, esse véu cobrindo a cabeça de Maria, as costelas de Jesus Cristo, o corpo, os músculos, tudo no mínimo dos detalhes. Isso é feito, galera, graças ao estudo do corpo humano que esses artistas do Renascimento também se envolviam. Não era só pintura, era pesquisa científica, era estudo da anatomia, e aí sai essa obra belíssima. Michelangelo ficou tão orgulhoso dessa obra que inclusive ele fez questão de assinar a obra, coisa que não era muito comum na Idade Média nem pensar. No Renascimento começa a acontecer. Isso é uma das características do individualismo que a gente viu também na nossa aula sobre Renascimento. Outra obra de destaque de Michelangelo é a obra Davi. Essa obra foi esculpida numa pedra de mármore de cerca de 5 metros de altura, que ninguém queria se envolver naquela escultura. Muitos foram convidados, mas a maioria se negou e inventou desculpa. Disse que o mármore não era muito bom e tudo mais. E Michelangelo vai acabar assumindo aquele compromisso e em apenas 2 anos e meio ele acaba esculpindo essa grandiosidade de escultura chamada Davi, com cerca de 5 metros de altura, uma perfeição feita mais uma vez pelo homem. Mas talvez a obra mais conhecida de Michelangelo foi uma obra um tanto quanto controversa, que foi a obra A Pintura da Capela Sistina. Quando Michelangelo foi convidado a pintar o teto da Capela Sistina, ele não quis, ele meio que se recusou. Por quê? Porque ele achava a pintura uma arte menos nobre do que a escultura. Mas ele acabou se sentindo desafiado. E ele foi. E ele passou anos pintando o teto da Capela Sistina,
até que chegasse a essa grandiosidade de obra bonita, perfeita, que muitos turistas fazem questão de admirar quando pisam na Itália. Muito bem, analisamos rapidamente Leonardo da Vinci e Michelangelo. Agora eu vou apresentar a vocês algumas semelhanças e algumas diferenças desses dois artistas. Vamos a algumas semelhanças entre Leonardo da Vinci e Michelangelo. A primeira delas é o prestígio que esses artistas vão ter ainda em vida. É muito comum, galera, artistas, autores, terem prestígio somente após sua morte. No caso de Leonardo da Vinci e Michelangelo, não. Eles eram inclusive disputadíssimos entre os mecenas daquela época, entre os financiadores de artistas. Todos queriam ter a condição de bancar uma obra de Michelangelo ou de bancar uma obra de Leonardo da Vinci. Ambos também, galera, terão suas obras vandalizadas. Michelangelo terá a obra Pietà sendo vandalizada. Um maluco, um louco alucinado entra com a marreta onde está a obra Pietà e ataca a obra, desfecha cerca de 10 golpes contra a obra e deixa ela desfigurada, galera. Um grande crime que esse indivíduo cometeu. Inclusive, durante algum tempo, alguns meses, houve uma grande discussão se a obra deveria ser restaurada ou mantida destruída, porque era uma forma de demonstrar a violência presente diante daquele contexto. O Vaticano decidiu, então, por fazer uma restauração plena da obra e alguns meses depois ela acabou sendo restaurada e sendo colocada de volta em seu local. Só que agora ela está coberta por um vidro blindado. Nem se atirar contra Pietà será possível destruí-la agora. Falando em vandalismo, galera, a obra Mona Lisa também já sofreu alguns ataques, inclusive sendo furtada durante um período. Já atacaram, inclusive, uma xícara de chá comprada dentro do próprio Museu do Louvre na Mona Lisa. Mas ela não sofreu nenhum tipo de dano, porque Mona Lisa já se encontra atrás de um vidro extremamente espesso, grosso e blindado, justamente para evitar ataque desse tipo de alucinado que tenta destruir obras de arte para poder aparecer na mídia. Outra característica em comum desses artistas é a inspiração na arte grega. Aquela característica do classicismo, de se inspirar na arte grega, de se inspirar em filósofo grego. Quando a gente fala em Leonardo da Vinci, por exemplo, a gente vê uma inspiração nos ideais aristotélicos. As obras de Leonardo da Vinci, elas são muito mais materialistas, estão muito mais ligados ao corpo humano como ele de fato é. Por outro lado, nós vemos em Michelangelo uma inspiração platônica, onde há uma idealização do corpo humano. Analisando a pintura do teto da Capela Sistina, por exemplo, é possível analisar a perfeição e a força brutal dos corpos. Até a imagem de Deus já parecia forte, marombada. Deus parecia um crossfiteiro nas mãos de Michelangelo. Isso graças ao quê? Graças ao seu idealismo, à sua imaginação sobre o corpo perfeito e belo, numa inspiração idealista a respeito do corpo humano, inspirado no platonismo. Muito bem, saindo das semelhanças, vamos agora para as diferenças. Vamos falar do temperamento de ambos os artistas. Se nós temos de um lado um Leonardo da Vinci bonito, festeiro, que gostava de se vestir bem, estava sempre alinhado, aquela barba bonita, cheiroso de banho tomado, nós temos por outro lado um Michelangelo de beleza, digamos que duvidosa. Ele tinha o nariz meio quebrado, galera, por conta de uma briga que ele havia se envolvido, e naquela época não tinha rinoplastia, né? Então andava com o nariz torto mesmo. Além do mais, ele geralmente andava muito sujo por conta das obras em que ele se envolvia. Michelangelo era escultor, poeira batendo em pedra, então era muita sujeira. Já Leonardo da Vinci não. As obras de Leonardo da Vinci não envolvem essa sujeira. E as más línguas dizem que Michelangelo não era muito chegado a banho, coisa característica do europeu durante aquele período renascentista, né, galera? Temos aí também um Leonardo que gostava de abrir o seu ateliê para que as pessoas pudessem visitar e vislumbrar, inclusive, durante a pintura de suas obras de arte. Leonardo da Vinci se sentia um popstar, galera. Ele queria ser visto, ele queria ser lembrado, ele queria ser falado, ele queria estar na boca do povo. Falem bem, falem mal, falem de mim. Por outro lado, nós temos um Michelangelo que era extremamente introspectivo. Ele gostava de fazer suas obras sozinho, solitário, no máximo com o auxílio de alguns ajudantes. Mas ele não gostava dessa farra
característica de Leonardo da Vinci. Então nós temos de um lado um artista bonito, festeiro, popstar, e nós temos por outro lado um artista de temperamento introspectivo, malcriado, não gostava de muita conversa. Galera, a união desses dois artistas só pode acabar em choque, em treta, e é isso que a gente vai ver agora. Falando assim, galera, parece que Leonardo da Vinci e Michelangelo viviam sempre muito próximos, mas muito pelo contrário. Eles eram contratados o tempo todo e muitas vezes eles tinham que ficar anos elaborando a obra de arte em alguma parte da Península Itálica, muito distante uns dos outros. Professor, se eles tinham pouco contato, como é que essa treta aconteceu? Primeiro ponto é a tal da fofoca, né, galera? Então é claro que chegava aos ouvidos de Michelangelo quando Leonardo dizia alguma coisa a respeito dele e vice-versa. Mas aí, a cereja do bolo, o estopim da treta, foi o quê? Foi obra do acaso. Olha como que o acaso age na vida das pessoas querendo ver o caos. É isso aí. Nós teremos então Leonardo da Vinci, que estava nas ruas de Florença, trocando ideia com alguns de seus pupilos e conversando, e de repente, os pupilos, a galera, os brothers ali de Leonardo, pergunta para ele: Leonardo, o que você acha da obra O Inferno, de Dante? E aí Leonardo avista Michelangelo de longe. E Leonardo não era muito da literatura, sabia que Michelangelo gostava de literatura, de poesia, e sem maldade no coração, a que tudo indica, Leonardo chama Michelangelo. Michelangelo, chega aqui, meu parceiro, vamos trocar uma ideia. E aí Michelangelo já começa a ir em direção ao Leonardo, bem assim: esse cara vai querer zoar com a minha cara, né? Já sei do que se trata, vai querer zombar de mim de alguma forma, vamos lá. Chegando lá, Leonardo fala assim: Michelangelo, e aí, será que você pode falar um pouco com os rapazes aqui sobre o Inferno de Dante? Eles querem ouvir sua opinião. E Michelangelo, ó, raivoso, não tinha um apelido de Pinchelangelo à toa, não é isso? Ele já fica enfurecido, achando que Leonardo está querendo humilhar ele de alguma forma. E Michelangelo põe o dedo na ferida de Leonardo, sabe? Colocar o dedo na ferida. Coloca o dedo na ferida de Leonardo e fala bem assim: eu emitir minha opinião a respeito de alguma coisa, eu falar a respeito de alguma coisa, quem tem que falar, quem deve explicação é você. É você que fica deixando um monte de obra inacabada. É você que começou a fazer um cavalo de bronze lá, da família Sforza, e até hoje não terminou. Quem deve explicação, Leonardo, a respeito de alguma coisa é você e não eu. Michelangelo dá as costas para Leonardo, sai enfurecido, cuspindo maribondo, e Leonardo fica meio cabisbaixo, meio sem entender o que aconteceu. Segundo os relatos, segundo os escritos que Leonardo deixa no seu diário, ele realmente fica muito chateado com aquela situação e sem entender porque não era a intenção dele de forma alguma humilhar Michelangelo, mas quis o destino que a treta, que a rinha acontecesse e que eles nunca mais se reconciliassem. Galera, dois grandes autores que certamente unidos poderiam ter produzido coisas mágicas pelo Renascimento, mas que na real eles nunca precisaram estar juntos, né, para acabar servindo de referência, para acabar tendo suas obras marcadas na história da humanidade. E isso que é importante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de coração do tema, mas antes de finalizar o vídeo, gostaria de deixar registrado aqui, dia 31 de maio de 2021, o ano que esse professor aqui que vos fala tomou sua primeira dose de injeção da Pfizer aqui no braço. Então estou muito contente com esse início de imunização. Viva o SUS, viva a ciência. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido muito proveitosa para vocês. Deixe comentário, deixe sugestão de próximos temas para os próximos vídeos. Galera, se cuidem, fiquem com Deus. Se puder, deixa um like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso vai me ajudar bastante, beleza? Forte abraço para vocês, beijão!